Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Ó, já estamos na 11ª rodada aqui do Tata Steel 2019, de um total de 13, então estamos nas 3 últimas rodadas aí. Hoje é sexta-feira, o torneio termina no domingo, então a 13ª rodada. E o torneio está emocionante, a gente tem uma partida aqui incrível entre o Guiri e o Shankland, o Samuel Shankland, o grande mestre americano, fortíssimo. E vamos dar uma olhada, antes vamos dar uma olhada em umas fotos aqui muito interessantes do evento. Olha aqui uma foto aqui do Magnus Carlsen, ó. O lugar é muito bonito realmente, né? Onde está tendo o torneio do Tata Steel, a gente tem umas fotos muito boas. Eu vou deixar o link da página oficial do Tata Steel Chess do Facebook. Eu vou deixar aí o link para vocês na descrição do vídeo, tá bom? E vale a pena dar uma olhada, ó. Você vê um lugar realmente, um lustre bonito de fundo, parece uma catedral, alguma coisa nesse sentido, né? Muito interessante esse lugar aí. Olha aqui o Magnus Carlsen ali no topo. Fotos muito boas realmente aqui. E muito belas. Vou deixar o link aí. Ó, pelo visto tem palestra. Ó, que legal o vilarejo aí. Muito bacana. Ó. Parece uma igreja realmente. Deve ser uma catedral, né? Parece. Beleza, beleza. A gente tem fotos dos jogadores também. Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, que bela foto. Ó, que bela foto aqui do Magnus Carlsen. Beleza, acho que já deu loop aqui. Beleza, tá bom. Bom, quem quiser, acho que essas são só as fotos que estão de hoje. Tem muito mais lá, tem desde o começo É só dar uma olhadinha lá. Vamos dar uma olhada nessa partida muito legal. O Guiri aqui tá de brancas. Ele começa com E4. Temos E5 aqui pelo Shankland. Cavalo F3, cavalo C6. Bispo C4, bispo C5. Então temos mais uma abertura italiana aí no nosso canal. A Gioco Piano. E aqui vários lances são possíveis. Desde o Gambito Evans. Desde C3. D3. E aqui o jogo continuou com D3, tá bom? Cavalo F6. Cavalo C3. D6, e aqui, muito provavelmente, o roque, né? Um lance bem jogado, H3, às vezes para não deixar o bispo encostar em G4. E aqui o Guiri já vai para esse lance cavalo em A4, também é bastante jogado, atacando aqui o bispo de casas escuras. Dama em E7, esse bispo não tem muito como evitar, né, as trocas, se ele vier com cheque C3, né? Depois de bispo A5... B4, enfim, de um jeito ou de outro esse bispo aí vai ser capturado. Então o Guiri não tem pressa. Ele joga primeiro aqui com A3. Aí depois de bispo em E6, bispo toma E6, dama toma E6, B4, bispo B6. E ainda não capturando esse bispo, não tem pressa. Primeiro com roque. E agora o Guiri prefere não capturar esse bispo e sim começar a criar talvez armadilhas aí, C4, fazendo uma pressão muito boa na posição, muito interessante aqui. O estilo de jogo aqui do Guiri nessa partida. Cavalo D7, bispo B2, cavalo D4, cavalo aqui em D2, mantendo a peça no tabuleiro e abrindo a possibilidade de jogar F4 no futuro. Você não iria jogar F4 com esse bispo estando aqui, mas no futuro pode ser jogado. F5 então foi jogado aqui pelo Shankland. Vale dizer que o Shankland vem numa atuada muito boa, um jogador fortíssimo aí. E tá lutando para passar dos 2.700, quem sabe no futuro ele chega aí aos 2.800 e passe essa barreira, né? A torre C1 foi jogada aqui pelo Guiri, C5, E toma em F5, cavalo toma em F5 e agora a manobra aqui do Guiri com o cavalo D2, agora ele tem a casa E4, né? Uma casa mais ativa aí para o cavalo em E4. E é muito difícil você expulsar esse cavalo daqui agora, uma vez que não tem mais o peão de F. E esse peão aqui é muito difícil dele poder avançar, né? Expulsar o cavalo. Aqui vai haver uma troca. Então esse cavalo está com um posto bacana aqui. C toma B4 e agora esse bispo realmente está muito ativo. Então é hora de capturá-lo, né? Cavalo toma B6, A toma B6, A toma B4. E aqui o Shankland já vai levando suas peças para a ala do rei com dama G6, né? Então trazendo aí as suas peças, né? Colocando a dama aqui na mesma coluna do rei. Em algumas linhas vai poder ameaçar aí checkmate, trazer outras peças aí para a posição. Um lance bastante agressivo, dama G6. E o Guiri tranquilamente vai para o lance torre A1 aqui, né? Não deixando as pretas com essa coluna tão facilmente aí. Vai poder jogar com torre A2, nem nada disso. Então,
Torre A1 desafiando a coluna A. Torre tome A1. Bispo tome A1. Cavalo F6 foi jogado. Cavalo tome F6. Torre tome F6. E aqui o Guiri vai para um lance bastante corajoso. O lance dama em F3. É claro que o Guiri está de olho aqui nessa diagonal. Mas você colocar sua dama na mesma coluna da torre assim, você tem que realmente ter calculado bastante e uma boa dose de coragem aí, né? Cavalo em H4 foi jogado, abrindo um descoberto sobre a dama e também fazendo pressão em G2, né? Atacando a dama aqui também com o cavalo. Dama D5, cheque. Agora o rei está em cheque, tem que mexer o rei ou cobrir com a dama. O Shankland prefere rei F8. Não existe, por enquanto, possibilidade de checkmate, né? Se essa dama conseguisse vir para alguma casa aqui do fundo com cheque, teria sequência de checkmate. Mas aonde ela está aqui, ela não passa de B7, ela não vem para nenhum lugar, né? Ela não consegue dar nenhum tipo de checkmate. Uma jogada bastante arriscada aqui, mas também muito bem calculada pelo Shankland. E aqui a ideia é legal do Guiri, né? Por isso que ele manteve esse bispo aqui esse tempo inteiro para poder jogar esse lance F4. A dama tá defendendo G2, não tem checkmate. E F4 então já faz uma pressão aqui em E5, aproveitando aqui esse tema da cravada, né? H6 foi jogado, dando um respiro aí para o rei. Dama em E4, propondo a troca de damas. Dama toma E4, D toma E4. E agora depois de torre toma, F4, torre toma, E toma F4. O Guiri está com um peão a menos, mas claro que ele não fez isso à toa, ele calculou tudo e em breve ele vai recuperar, né? Porque ele joga aqui com E5, D toma em E5, bispo toma em E5 e agora o peão de F4 está atacado e o peão de B6 será o próximo, né? Então cavalo G6 defendendo F4 e atacando o bispo, mas agora bispo C7 e o Guiri vai recuperar o seu peão, portanto, né? B5 e aqui o Shankland devolve o peão, mas pelo menos dobra os peões do Guiri, tudo bem. C toma em B5, rei G8, agora os reis vão jogar rei F2 e essa posição é incrível, né? Porque, olha que legal, né? São 4 peões contra 4 peões, cada um tem 2 ilhas de peões, aqui são 3 contra 2 e a gente tem uma batalha de peças menores aqui de bispo contra cavalo, né? Então, vamos ver como é que continua aqui essa partida, como é que é esse final aí. Rei F7 foi jogado, rei F3, cavalo em H4, cheque, não apenas dando cheque, mas também atacando aqui em G2. Rei toma em F4, cavalo toma em G2 com cheque e rei E5, aqui o Guiri vai para cima, ele aposta aqui se ele pode chegar antes no peão de B7, se o rei for lá defender em B7, esses peões vão ficar vulneráveis para o bispo, ou seja, tá uma posição um pouco melhor aqui para o Guiri. Rei E7, bispo D6, cheque, rei E8 e aqui rei E6. Olha só que bacana aqui, o Guiri ganhando aí toda a iniciativa na posição nesse final, né? G5 foi jogado, aqui o Shankland tenta ativar essa maioria na ala da dama, na ala do rei. Rei F6 foi jogado, tentando encostar aí nos peões, rei D7, atacando o bispo. Bispo F8 e agora esse peão virou alvo. Cavalo H4. E depois de bispo toma em H6, cavalo F3, atacando o peão de H2. H3, cavalo G1. Bispo toma em G5, cavalo toma em H3. E nessa posição parece que tá tudo bem, né? Agora, afinal de contas, tudo bem, as brancas têm um peão a mais, mas é um peão dobrado. O rei está muito próximo aqui desses peões, né? Tudo indica que isso pode ser um empate. Mas o Guiri faz um lance assustador aqui, o lance bispo E3. E agora esse cavalo aqui, olha só. Ele não tem casas, né? Então ele está preso aqui em H3. É um lance bastante assustador, intimidador, né? Afinal de contas, como vai fazer para defender esse cavalo? O rei não vai ter dificuldades em encostar nesse cavalo e capturar. Esses peões vão poder ser defendidos aqui pelo bispo. Vamos dar uma olhada como continua a partida. Rei D6 aqui pelo Shankland, rei F5, rei D5. Então o rei tentando encostar aqui. E agora, claro, né? Se o rei vier para G4, rei E4, atacando aqui o bispo, né? E aí consegue salvar, por exemplo, o bispo C5. Agora o cavalo teria a casa de F4 e estaria tudo bem, né? Então, nessa posição, o Guiri não vai para rei G4 e faz então o lance B6. Olha que legal, né? Olha que legal. E agora então o rei não consegue mais se aproximar, né? O cavalo, olha, parece um zug-zwang, né? Uma posição onde todo lance é ruim
e levaria à derrota, porque o cavalo não pode se mover. Ó, vamos lá, né? O peão não pode se mover. A única peça que tem que se mover é o rei. Só que se o rei vier para qualquer outra casa, que ele não consegue descer, ó, ele não consegue ir para nenhuma dessas casas. Então ele vai ter que ir para uma dessas três aqui, vai ficar distante aqui do cavalo. E aí sim o rei vai poder capturar o cavalo. E nessa posição então o Shankland abandonou a partida. Agora, olha que legal, gente, essa análise aqui pra frente, né? Essa posição é provavelmente empatada. Vocês acreditam nisso? Olha que coisa, como finais são traiçoeiros e são difíceis, né? Aqui o Shankland abandonou numa posição empatada, gente. Incrível isso acontecer no nível de grande mestre, mas para vocês verem tamanha dificuldade que é entender finais de xadrez, até mesmo para um super grande mestre como Samuel Shankland. Vale dizer que todo mundo está recheado de tempo no relógio, esse é o lance 45, todo mundo tem quase uma hora aí no relógio, tá? E realmente o problema não foi esse. Não foi abandonou ou caiu o tempo, nada disso. Não, ele realmente abandonou nessa posição. E por que é empate? Olha que curiosa essa posição aqui. Se você joga um lance aqui, por exemplo, rei C4, para vir aqui para cima desses peões, você pode jogar aqui simplesmente bispo C5. O cavalo continua não conseguindo fugir para nenhuma casa. O rei está pegando essas outras duas casas. Mas as pretas têm um recurso interessante aqui, ó. Rei B5, por exemplo, rei G4, rei C6, rei toma em H3, rei D7, vamos dizer, rei G4, todos os lances naturais, né, gente? Rei C8, rei F5, rei B8, por exemplo, bispo D4, rei A8. E agora eu te pergunto, qual é o plano das brancas aqui? Porque tem o tema de afogamento, né? Se as brancas fizerem um lance errado aqui, ó, esse peão não pode se mover, então o lance tem que ser sempre de rei, né? Se as brancas tirarem essa casa aqui das negras, vai ser empate por afogamento. As brancas simplesmente não conseguem vencer nessa posição. Eu faço para você esse desafio, né? Coloque essa posição num tabuleiro ou até mesmo num computador e fique brincando aí nessa posição. Não tem como realmente as brancas ganharem nessa posição. O tema de afogamento vai estar sempre presente, né? É incrível realmente. Mas e se eu não deixar? Volta aí, volta aí. E se eu não deixar o rei ir lá para 8? Eu vou jogar bispo D6 aqui, não vou deixar o rei passar lá para 8. O tema do afogamento continua existindo. Aqui você vai ficar jogando rei D7 e rei C8 para sempre. Olha só que curioso aqui. Bispo C7, ó, rei C8. E as brancas não podem tirar agora a casa de 6 do rei, senão seria afogamento. E não tem como elas encostarem nesse peão. Olha que coisa curiosa aqui, ó. Você simplesmente vai ficar jogando isso. Não tem realmente o que fazer, né? Você não pode jogar esse lance aqui que é afogamento, ó. O rei não tem para onde jogar. E você não tem o que fazer realmente. As brancas não tem como vencer. Incrível, né, gente? Incrível. Vamos voltar ali para a posição onde B6 e o Shankland abandonou, né? Provavelmente um efeito moral aqui, um efeito psicológico dele ver que o cavalo tá preso e por perder peça, vou perder meu cavalo, então eu perdi a partida. Mas o xadrez tem sempre, olha, na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes tem um recurso, né? E a gente tem que tentar encontrar esse recurso. O Shankland abandonou numa posição de empate, gente. Incrível, incrível, realmente. Bom, com isso o Guiri assumiu aqui, empatou na liderança com o Magnus Carlsen. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Magnus Carlsen em primeiro, Guiri em segundo, ambos com 7,5 em 11. Olha só, hein, pra quem diria que o Guiri era o mestre dos empates, né? Ele teve aqui, ó, 5 vitórias, ó, 5 vitórias, 5 empates e uma derrota. Muito bacana, né? O Magnus Carlsen tá invicto no critério de desempate. Ele ganha, então ele tá em primeiro lugar aí, com 4 vitórias, 2, 4, 6, 7 empates. Assumiu a liderança, então. Em terceiro a gente tem o Nepomniachtchi, depois o Dinguilira em quarto, o Anand aí em quinto. Esses são os 5 primeiros. E os demais jogadores, o Kramnik, mas continua em último. Não tá sendo muito bom o torneio pro Kramnik aí dessa vez, né? Mas é isso, gente, incrível. Fica a lição aí para todo mundo, né? Abandonar ou não abandonar, né? Quando abandonar, será que não vale a pena jogar mais, né? Teve partida das Olimpíadas que a gente viu. Rei, bispo e cavalo contra rei. É um checkmate forçado. Mas a pessoa jogou até o final, jogou até levar checkmate ali. Então tem horas que, né? Por que não continuar jogando, né? Enfim, deu no que deu. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência mais uma vez. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!